Eu vejo em mim, Lucílio, não apenas uma melhora, mas uma transformação, embora eu não arriscaria assegurar-te ou mesmo esperar que não reste nada em mim que não precise de mudança. Naturalmente, há muitas coisas em mim que precisam ser construídas, diminuídas ou eliminadas. Essa é uma frase de Sêneca, enviada a seu amigo Lucílio e registrada na obra Cartas de um Estoico. Há poucos dias eu postei essa foto no Instagram e dividi no texto da foto uma experiência minha com relação a um ensinamento de Sêneca. E uma pessoa comentou abaixo da foto o seguinte: fico observando seus vídeos e me pergunto, quando eu vou atingir esse mesmo nível de autocontrole? Os ensinamentos da filosofia estoica, dentre outras coisas, nos sugerem lutar contra nossos próprios defeitos, nossa inércia, aprender a gerenciar nossos instintos animalescos ao invés de sermos totalmente dominados por eles. Nos ensinam a viver com maior altruísmo e menos egoísmo, a controlar o que está sob nosso controle e não temer a morte. São práticas extremamente sábias, mas qualquer um de nós é ciente de que não é fácil praticá-las no dia a dia. No dia a dia, alguém nos maltrata, nos fecha no trânsito, algo que desejamos dá errado, a morte nos tira alguém que amamos, a doença aparece, os problemas financeiros ou de relacionamentos surgem. Quando essas coisas todas se apresentam, o resultado acaba sendo ansiedade, egoísmo, falta de autocontrole, percepções distorcidas, medo da morte e de outros fantasmas que insistem em nos assombrar. E então vem a sensação de incapacidade. A gente se pergunta, se eu quero tanto mudar, por que eu ainda me comporto assim? Por mais que nós estejamos dedicados e comprometidos com a mudança, é frequente nos percebermos com dificuldades para colocar os aprendizados em prática. E sabe qual é o problema disso? Nenhum. Isso mesmo, nenhum. Os estoicos nos dizem julgamento objetivo neste exato momento. Se julgarmos objetivamente o que conhecemos até o momento da condição humana, perceberemos que é comum que o processo de superação dos limites internos demore a acontecer, que mesmo quando a nossa vontade aponte um caminho, a prática nesse caminho tende a levar tempo e muitas vezes nos percebemos fazendo diferente daquilo que desejamos para nós mesmos. Entenda isso. Nossos limites internos não são fáceis de serem superados. Preste atenção agora no seguinte texto. Ele será importante para entendermos o que estamos tratando. Ó, minha alma, você será algum dia boa, simples, una, nua, mais manifesta do que o corpo que a envolve? Você provará algum dia o sabor de sentimentos amorosos e resignados? Você estará alguma vez saciada, sem anseio, nem saudade, nem desejo de coisa alguma, animada ou inanimada, para que pudesse se deleitar? Quando você estará satisfeita com sua própria situação e com o que lhe toca no momento? Quando, enfim, se convencerá de que possui tudo o que necessita e de que tudo segue bem como deveria ser. Acredito que muitos de nós já fizemos indagações similares às nossas próprias almas. Mas sabe de quem são essas palavras? De nosso grande amigo imperador Marco Aurélio. Isso mesmo, daquele com quem tanto aprendemos e cujas reflexões mudaram a vida de muitos de nós. Percebem que o próprio Marco Aurélio, em suas conversas consigo mesmo, identifica uma certa disparidade entre o que ele deseja e o que sente ou o que pratica.
Esse exemplo nos ajuda a entender que é comum levar tempo para atingirmos as mudanças comportamentais e cognitivas que desejamos para nós mesmos. No processo de viver as práticas filosóficas do estoicismo, é importante não olharmos para outras pessoas num tom de comparação e acreditarmos que somos inferiores na capacidade de mudar. Também é importante não criarmos a percepção distorcida de que somente para nós a mudança é difícil ou demorada. As palavras dos próprios estoicos nos comprovam que a mudança é trabalhosa para todos, que superar os nossos limites internos é um processo que leva tempo. Sêneca diz claramente, abre aspas, não arriscaria assegurar-te ou mesmo esperar que não reste nada em mim que não precise de mudança. Naturalmente, há muitas coisas em mim que precisam ser construídas, diminuídas ou eliminadas. Fecha aspas. Marco Aurélio pergunta à sua própria alma, abre aspas, quando se convencerá de que possui tudo o que necessita e de que tudo segue bem e como deveria ser. Fecha aspas. Vejam que homens com a sabedoria de Sêneca e Marco Aurélio também desejavam mudanças que tinham dificuldade de aplicar. Isso nos mostra que eram homens como nós, com desejo de mudarem aquilo que percebiam em si como capaz de ser melhorado. Uma das características que me atraem para a filosofia estoica é justamente essa, a transparência dos estoicos com relação às suas próprias falhas. Não há a pretensão de se assumirem perfeitos ou superiores do que as demais pessoas. Não há a tentativa de criar a falsa impressão de que não precisam eles mesmos de transformações. Eu estudo e pratico o estoicismo há alguns anos. O meu amor pela filosofia estoica me fez criar este canal e compartilhar com vocês alguns dos belos ensinamentos que aprendi. Mas não é meu desejo que vocês criem a falsa impressão de que porque eu me dedico ao estoicismo, todas as mudanças em mim acontecem da noite para o dia. Algumas são rápidas, outras levam tempo, outras eu ainda preciso trabalhar e muito provavelmente por toda a minha vida. Utilizo-me das mesmas palavras de Sêneca. Há em mim uma transformação e um progresso que não posso negar, mas há em mim também muito que ainda precisa ser trabalhado. Não podemos ter vergonha e vontade de querer esconder isso ou lutar contra algo que faz parte da nossa condição. Muito pelo contrário. É de meu entendimento que precisamos falar sobre o assunto. Precisamos deixar claro que faz parte do processo a dificuldade de mudar, que mesmo que desejamos de toda a nossa vontade superar os nossos limites, às vezes nossa prática difere da nossa vontade. E qual será a solução para isso? Seria a culpa ou a desistência? Os estoicos certamente nos diriam que não. A solução é observar as coisas como são e utilizar a nossa capacidade de resiliência para continuarmos empenhados para que as mudanças continuem a acontecer progressivamente. A solução é também enxergarmos o progresso que já foi feito, mesmo que ele seja pequeno. Não há em mim perfeição, mas com toda certeza há a vontade e força de nunca desistir das mudanças que eu escolhi como importantes para mim mesma. Toda vez que a sensação de incapacidade de superar os meus limites internos bate à minha porta, eu leio os textos de Sêneca e Marco Aurélio que compartilhei neste vídeo com vocês. Eles me fazem lembrar que é da condição humana a demora na transformação, que trata-se de um processo para toda a vida e não de algo a ser mudado em uma semana ou um mês. A mensagem que deixo para vocês é: não se comparem, não se sintam incapazes por não conseguirem aplicar as mudanças comportamentais ou cognitivas com facilidade.
Olhem com alegria para as mudanças e os progressos que já fizeram ao longo do caminho e com objetividade e resiliência para aqueles que ainda desejam fazer. O único fracasso está em desistir. O restante faz parte do caminho. E lembrem-se do seguinte ensinamento de Epiteto que é tão necessário nas nossas vidas. Ele diz: nada se torna grande de súbito, nem um cacho de uvas, nem um figo. Se tu me dissesses agora, quero um figo, responder-te-ia, é preciso tempo. Deixa primeiro que a figueira floresça, depois que lance o fruto, depois que o fruto amadureça. Então, se o fruto da figueira não se faz maduro de súbito ou em meia hora, como podes desejar adquirir o fruto do pensamento humano em pouco tempo e facilmente? Eu te diria, espera. Gostou do vídeo de hoje? Então, antes de encerrar, deixa você a sugestão para que acompanhe o podcast da Garota Estoica. Toda semana eu divido com vocês uma reflexão acerca dos ensinamentos estoicos. Eu também compartilho com vocês dicas e exercícios estoicos que podem nos ajudar a viver melhor. Em nosso último episódio, nós falamos sobre o espírito de resiliência dos estoicos. Se ainda não ouviu, eu sugiro que ouça. Eu deixo no box de informações deste vídeo o link para vocês. Vocês também podem acompanhar o podcast da Garota Estoica através do Spotify e do Apple Podcast. Um abraço muito carinhoso e o meu muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui.